Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Amém? Posso contar com você com uma viagem inesquecível rumo à vontade de Deus através das Sagradas Escrituras? Se eu posso, então esse é o endereço de você aprender a palavra do Senhor. Estamos ainda dando início, ou melhor, dando continuidade à série de mensagens 7 igrejas da Ásia Menor, e desta feita ainda estamos, ou já estamos, na última carta, a carta à igreja de Laodiceia. Amém? E já falávamos sobre alguns contextos, ou seja, falamos sobre a mornidão, falamos como a carta seria endereçada e como fora registrada. E agora nós vamos falar sobre o erro da igreja de Laodiceia, porque nunca vai existir uma igreja perfeita. Antes, porém, eu quero deixar aqui o texto base que estamos tendo concernente a essa série de mensagens. Livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 7, que diz o seguinte: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 7. E agora nós vamos estar orando. Amado Deus, bendito Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, Deus que tudo pode, tudo faz e que tudo vê. Olha, Pai, te pedimos perdão de todos os nossos pecados, para que assim nos tornemos dignos de ser um pregoeiro da Tua Palavra. Amém. Na carta à igreja de Laodiceia é dito que aquele que era uma igreja morna, que aquela era uma igreja morna, e essa era uma alta descrição simbólica para falar do estado de apatia espiritual daquela igreja. Laodiceia era uma igreja espiritual indiferente em termos práticos. Aquela igreja estava confortável e acomodada ao mundo. O Senhor Jesus apontou de forma direta o erro daquela igreja. Os crentes de Laodiceia tinham um espírito de autossuficiência. Eles diziam que estavam ricos, abastados e que não precisavam de nada. Mas o que eu acho aqui interessante ainda é que por conta disso, Deus vai exortar aquele povo, vai cobrar, chamar a atenção, após revelar a verdadeira situação espiritual da igreja de Laodiceia. O Senhor Jesus graciosamente exortou aquela igreja a uma mudança urgente. Quantas não são as igrejas dos dias atuais que precisam voltar a ser quem era outrora? Como diria, voltar ao primeiro amor. Mas precisamos entender e compreender de que Cristo não apenas quer mudar a igreja para melhor, mas organizá-la de um modo espiritual. E quando a gente vai ver, é interessante a gente notar o tom pastoral e misericordioso com o que Cristo falou àquela igreja. Curiosamente, ele não deu uma ordem, mas deu um conselho àqueles crentes. Primeiro, Jesus Cristo falou que para que eles fossem verdadeiramente ricos, tinham que comprar dele ouro refinado pelo fogo. Segundo, eles tinham que comprar vestes brancas para cobrir a sua vergonha. Terceiro, tinham de comprar colírio para os olhos. E tudo isso está em Apocalipse, capítulo 3, verso 18. E nós
devemos perceber os detalhes na descrição que Jesus fez daquela igreja. A igreja daquela cidade rica era, na realidade, pobre, miserável. A igreja daquela cidade, que era referência na indústria de tecido, estava despida. Por fim, a igreja daquela cidade, que tinha o melhor remédio para os olhos, era cega. E tudo isso, é interessante. Por quê? Porque é um paradoxo terrível. Era rica, mas não tinha dinheiro. Dizia que tinha colírio, mas estava cega. Vendia tecido, mas estava nua. E tudo isso a gente percebe nos dias atuais, que muitos têm vivido sobre aparência. E obviamente o Senhor Jesus Cristo estava falando da salvação e das bênçãos envolvidas nela. A salvação é o ouro que realmente enriquece o homem. O apóstolo Paulo escreveu que Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor a nós, para que por meio de sua pobreza pudéssemos ser feitos ricos. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. E quando a gente percebe também sobre a obra de salvação, também incluímos a justificação. Porque tudo nos faz entender e compreender, à luz da Sagrada Escritura. Então, quando o Senhor, Ele vai ver que é a vestimenta que cobre a nossa culpa e nos torna apresentáveis a Deus pelos méritos de Cristo. Nunca é mérito nosso. Descubra isso, entenda isso. Aqueles que são salvos são vestidos da justiça de Cristo. Por fim, a salvação implica ainda em dar visão àqueles que eram cegos. A Bíblia vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. A igreja de Laodiceia estava cega para o seu próprio pecado. E tem muitos que é assim, Aponta o erro de todo mundo, mas esquece do seu próprio erro. Quanto raça de víboras existem por aí, infelizmente. Então a igreja estava cega para o seu próprio pecado. Nem mesmo o famoso remédio para os olhos produzido na universidade daquela cidade podia ser útil nesse caso. A igreja de Laodiceia precisava de um colírio contra a cegueira espiritual. Talvez você que esteja do outro lado também está precisando deste colírio espiritual, para deixar de ser cego, para buscar as coisas do céu e não viver de aparência. Porque, diga de passagem, muitos têm vivido de aparência. Muitos pregam uma coisa e vivem outra. E quando a gente olha aquela cidade, a gente vai ver o quê? Vai ver um colírio que precisavam para a cegueira espiritual, e aquela igreja precisava de um remédio eficaz para abrir os olhos, a fim de que ele pudesse enxergar o trono da graça de Deus. E esse tipo de colírio só pode ser encontrado em Cristo, na presença de Deus. Entendeu quão profundo é isso? Entendeu o quanto Deus deseja falar conosco? Deseja se revelar a cada um de nós através de sua sacrossanta palavra, a palavra de Deus.
é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Amém. Que Deus abençoe sempre cada um de vocês e que o nome do Senhor seja glorificado, hoje, sempre e eternamente. A Ele a honra, a glória e o louvor. Deixa eu estar mandando parabéns para a minha amiga, a irmã Marisângela Andrade, de São Paulo, que completara mais uma primavera, em nome de Jesus. Irmã Marisângela Andrade de Souza, a mesma cursa enfermagem, é técnica de enfermagem e é uma bênção de Deus, mulher de Deus. Amém. Deixa eu mandar também um abraço muito especial, porque no dia 15 fora aniversário do nosso amigo, irmão Conde Antônio Marques da Silva, popularmente conhecido Emmanuel como Irmão Conde, que tem um programa e que através da vida dele tivemos a honra em estar aí em Manhuaçu, apregoando a palavra do Eterno. Amém? Então a todos vocês, deixa eu estar mandando um parabéns, que Deus abençoe e que o nome do Senhor seja glorificado sempre e eternamente em todo o tempo. Deus é bom. E eu quero aqui estar pedindo a você uma vez mais que se inscreva lá no nosso canal Bíblia na Mão, Palavra no Fogão, para que nós venhamos chegar lá, sabe, aos 7.000 inscritos. Sim, aos 7.000 inscritos. Estamos ainda com 6.480, faltando ainda 200 pessoas para que cheguemos aos 7.000 inscritos. Eu creio que Deus ele vai fazer-nos chegar aos 7.000 inscritos. Amém. Também te pedindo de que você se inscreva no canal da Igreja ICPBN, I de igreja, C de casa, P de púlpito, B de bola e N de navio. Passarinhos, ICPBN Passarinhos. Eles estão chegando a 300 inscritos. E se você nos ajudar, eu chego aos 7.000, ele chega aos 300. Amém? Então que Deus te abençoe sempre. A paz do Senhor. E amanhã certamente, ou na próxima mensagem, estaremos concluindo concernente às 7 igrejas da Ásia Menor. Foram quase 25 mensagens. Muito forte, aprendendo a palavra do Senhor e glorificando ao nome do Eterno. Um abraço, a paz do Senhor e que Deus nos abençoe hoje e sempre, eternamente, em nome de Jesus. Glória! Fica na paz.